Opa, bem-vindo ao meu canal. Mais um vídeo agora, a gente vai falar dos músculos dos membros inferiores. Eu sou o Vinícius Ferreira e agora a gente vai falar sobre os movimentos, cada músculo, certo? Eu sei que no YouTube não tem tanto conteúdo sobre, então aqui vai ser uma aula bem longa e bem complexa, tá? Uma aula bem profunda. Então curta, se inscreva e vamos lá. Vamos começar pelo a definição do que é um músculo, certo? Quando eu falo de músculo, você tem que pensar numa primeira estrutura principal, que é chamada de ventre, tá? Então, o ventre, chamado de ventre muscular, ele é justamente o nosso músculo, tá? E a estrutura base dela é o ventre conectado ao osso, certo? Então, a gente vai ter o osso aqui, um outro osso aqui, e o ventre sendo conectado em cada parte desses dois ossos, tá? O que seria esse ponto de ligação entre o ventre e o osso? Ela pode ter dois nomes, tá? Então a gente pode ter o que é chamado de tendão, certo? Então há pessoas que têm uma lesão nesse tendão e rompe o tendão. Tem até vídeo do YouTube que você vai ver um bíceps tendo esse rompimento do tendão, que o bíceps vai com tudo para a parte do ombro, né? É uma lesão bem grave. Ou pode ser também chamada, o segundo tipo, de aponeurose, tá? Só que a aponeurose, ela não é tão colocada nos membros inferiores, tá? A gente vai ver o que é o tendão, beleza? Então deixa eu apagar aqui. Ok. O ventre, vamos supor que isso é um estado normal, certo? Um estado relaxado no músculo. O ponto é, quando eu vou contrair, como vocês acham que vai ser uma morfologia desse ventre? Vocês vão imaginar o seguinte, que esse ventre vai tanto para a direita quanto para a esquerda, certo? Em um movimento de contração. Só que, o que acontece? Não é assim que o músculo funciona. O ponto é que a gente vai ter um lugar que vai se movimentar, certo? Então vamos definir que aqui na direita é onde o ventre vai se locomover, certo? Então o ventre ele vai se esticar para a direita. Enquanto no outro ponto, na outra extremidade, o que a gente vai ter? A gente vai ter imóvel, certo? Não vai ter movimento. Esse ponto, então, que a gente determinou é imóvel e esse ponto é o ponto de movimentação durante uma contração, certo? O ponto que permanece imóvel é chamado de origem do músculo, tá? E o ponto de locomoção, o ponto que se desloca durante a contração, é chamada de inserção, tá? Então, qual que é a definição de origem? É o ponto fixo do ventre muscular durante a contração. Beleza? Durante a contração. Já a inserção a gente pode definir como que? Ponto móvel, certo? Tendo o deslocamento do ventre muscular. Do ventre muscular. Fechou? Então, recapitulando, ao invés de você pensar que o ventre ele se locomove assim, certo? Então você pode achar que ele pode se esticar, né? Ficar mais assim. Só que na verdade o que ocorre? O ventre se mexe só de um lado, tá? E a outra parte fica imóvel. Beleza? É isso. A base geral da contração muscular é essa.
vou ter um ponto de origem, que é um ponto fixo, e um ponto de inserção, que é móvel, em que ela vai se deslocar durante a contração muscular, beleza? Eu vou apagar aqui, porque agora a gente vai falar de classificação do músculo, certo? Porque assim como na articulação, a gente também vai ter uma classificação, tá? Eu posso ter uma classificação referente à origem, tá? Então, músculos que têm diferentes origens vão ser chamados de bíceps, tríceps ou quadríceps, tá? Então, o que seria um bíceps? É um ventre muscular que possui duas origens, ou seja, ele tem dois pontos fixos, tá? Ou duas origens. O tríceps, certo? Ele é 3, certo? Então vou ter 3 pontos fixos ou 3 origens. E no quadríceps, 4 pontos fixos. Beleza? Fixos. Essa é uma classificação referente à origem, tá? Agora, uma classificação referente à inserção, a gente pode ter um músculo que é bicaudado, ou seja, ele tem 2 tendões. Ou eu posso ter um músculo policaudado, em que eu vou ter mais de dois tendões. Fechou? Em relação ao ventre, eu posso ter músculos que vão ter 2 ventres ou mais de 2 ventres. Então, em relação a ventre muscular, eu posso ter o que é chamado de digástrico, tá? E músculos chamados de poligástricos. Poligástrico. O que seria um músculo digástrico? É que possui 2 ventres. E poligástricos, mais de 2 ventres. Fechou? Em relação à forma deles, eu posso ter músculos que vão ter uma forma fusiforme, tá? Músculos que podem ter uma forma longo, ou seja, músculos longos, músculos curtos ou músculos largos, beleza? Essas classificações, o que é mais importante é a origem, tá? Então, vocês saberem o que é um bíceps, o que é um quadríceps, ou seja, o bíceps braquial, por exemplo, ele vai ter o quê? 2 pontos fixos, 2 origens, por isso que ele é chamado de bíceps, beleza? Eu vou apagar uma parte aqui, porque tem uma classificação que ela é mais importante, tá? E que vai ser fundamental para a gente saber os movimentos dos músculos, tá? Ela vai ajudar bastante, que é chamada de acordo com a ação delas, tá? Então, se a gente pegar a ação de cada músculo, ela pode ser classificada de 3 formas, tá? Eu vou ter os músculos agonistas, vou ter os músculos antagonistas, e em terceiro, músculos sinergistas. Tá. O que acontece? O músculo que é considerado agonista é um músculo que, quando contraído, vai realizar o movimento
desejado, tá? Como assim movimento desejado? É o movimento que eu quero fazer. Então, por exemplo, se eu tenho minha garrafa aqui, certo? E eu quero pegá-la, eu vou ter que fazer o quê? Extensão, certo? Então, os músculos que fazem com que eu tenha a extensão do meu braço são os músculos agonistas, tá? É o músculo que, quando contraído, faz o movimento que eu quero fazer. Que no caso aqui é o tríceps. O meu tríceps é um músculo agonista que faz a extensão do meu braço, tá? Sobre os músculos antagonistas, tá? O que eles são? Eles, quando contraídos, vão fazer um movimento contrário ao desejado, tá? Contrário ao que é desejado. Contrário ao movimento desejado. Beleza? Só que há pontos importantes aqui, tá? Quando o músculo agonista está sendo contraído, o antagonista ele tem uma certa característica de ficar relaxado. Então, quando tem a contração de um agonista, o músculo antagonista não se contrai. Ele tem uma característica de ficar relaxado, certo? A questão é que, voltando ao exemplo do meu braço, por exemplo, qual que é o músculo que faz com que eu tenha a flexão do meu braço? É meu bíceps, certo? E o músculo que faz com que eu estenda meu braço é o tríceps. Ou seja, você percebe que os dois músculos têm movimentos opostos, certo? Se eu quero fazer a flexão, se o meu movimento desejado é a flexão, então meu bíceps é um agonista e meu tríceps é um antagonista. Por quê? Porque ele não faz a flexão, ele faz a extensão da garrafa, certo? Do meu bíceps, do meu braço, ele faz a extensão do meu braço. A questão é que quando eu estou fazendo a flexão do meu bíceps, a flexão do meu braço, que é justamente a contração do meu bíceps, eu estou fazendo o quê? Eu estou relaxando o meu tríceps. Meu tríceps não é um músculo antagonista nesse caso, ele não está fazendo ele não tem um movimento contrário ao movimento desejado, só que quando eu tenho a contração do agonista, eu tenho o relaxamento do antagonista, que no caso aqui é meu tríceps, beleza? Então, o antagonista, ele além de fazer um movimento contrário ao movimento desejado, ele fica relaxado, então eu vou ter o relaxamento dele, relaxamento, quando o agonista se contrai. Certo? Fechou? Antagonista então é um movimento contrário ao movimento desejado e fica relaxado quando eu tenho a contração do agonista. Veja que a questão de agonista e antagonista depende do que eu quero, certo? Então, se eu quero pegar a garrafa estendendo o meu braço, quem vai ser meu agonista? Vai ser meu tríceps. Se eu quero flexionar o meu braço para puxar a garrafa para mim, eu vou ter o quê? Como movimento, como músculo agonista, meu bíceps, certo? E em relação ao músculo antagonista, no que eu estendo meu braço e contraio meu tríceps, que é o músculo agonista, o meu bíceps, que ele é considerado antagonista, vai ficar relaxado nesse movimento de extensão, tá? E quando eu puxo para mim, ou seja, quando eu realizo o movimento de flexão, que é o movimento desejado que eu quero fazer, meu bíceps se torna um agonista e meu tríceps fica relaxado, ou seja, ele é o meu antagonista, beleza? Em relação à terceira classificação, que é os músculos sinergistas, são os músculos que vão fazer um movimento auxiliar, que quando contraídos vão fazer um movimento auxiliar ao movimento desejado. Ou seja, eles vão dar todo um suporte a fazer o movimento desejado. Então, esses vão ser músculos auxiliadores. Auxiliadores.
do movimento desejado. Beleza? Ele pode tanto fazer o quê? Eu posso tanto ter esses músculos contraídos para estabilizar. Então eles vão estabilizar o movimento desejado. Ou eles podem justamente fazer o quê? A movimentação, certo? Então eles vão fazer a movimentação desejada também. Eles vão auxiliar, certo? Desejado. Beleza? Foi? Então, essas duas tipos de classificação eu acho mais importante você pegar, certo? Então, a questão da origem, certo? Bíceps, tríceps, quadríceps são referentes a diferentes inserções, tá? Então, tem a ver com a inserção. Com a inserção não, perdão, com a origem. Lembrando que a origem é o ponto fixo do ventre muscular. E a classificação em relação à ação, certo? Então, eu vou ter músculos agonistas que quando contraídos fazem, que quando contraídos realizam o movimento desejado. A gente vai ter os antagonistas que fazem o movimento contrário ao movimento desejado quando contraídos, e que quando eu tenho a contração da musculatura agonista, eu vou ter o seu relaxamento, tá? Então eu vou ter o relaxamento do músculo. E os sinergistas, que são auxiliadores do movimento desejado e que podem ou estabilizar o movimento ou justamente ajudar na realização desse movimento, tá? O próximo, a gente vai começar agora a falar de fato dos músculos, tá? Dos nossos membros inferiores. Então, o primeiro que a gente vai pegar são os músculos do quadril, tá? Só que na anatomia, é importante a gente dividir os músculos em compartimentos, tá? Então, no caso do quadril, a gente vai dividir em compartimentos anteriores, tá? Compartimentos anteriores. Na verdade, é anterior, né? É singular. Então, anterior. E o compartimento posterior. Beleza? Essa primeira imagem que eu trouxe aqui é de uma visão anterior, beleza? Então a gente vai pegar primeiro o compartimento anterior. Certo? Tá. Quais são os músculos que fazem parte desse compartimento anterior? Eu vou ter o músculo ilíaco e o músculo pessoas maior, tá? A gente também vai ter um terceiro que é o músculo pessoas menor, só que no caso eu vou falar desses dois só, tá? Ambos fazem o mesmo movimento, tá? Então ambos vão fazer o movimento de flexão da coxa e flexão do quadril, tá? Eles também vão fazer um movimento de rotação medial. Rotação medial do quadril. Beleza? Então, tanto o músculo ilíaco quanto o músculo pessoas maior vão fazer a flexão da coxa e a flexão do quadril e a rotação medial do quadril, tá? Vai ser bem importante ficar repetindo esses movimentos, porque são muitos movimentos que é necessário decorar os músculos, só que eu vou dar certos macetes para você conseguir decorar mais fácil cada músculo, beleza? Então, no caso do compartimento anterior, eu vou ter esses dois movimentos, tá? Esses dois movimentos que são realizados tanto pelo músculo ilíaco quanto o músculo pessoas maior. No caso daqui, estão localizados aqui. Eu vou ter um músculo pessoas maior, tá? Então, pessoas maior.
E em volta daqui eu tenho justamente o músculo ilíaco. Beleza? Então são esses dois músculos. Vocês podem reparar que no caso não é a parte anterior do quadril, tá? Só que no caso eles vão se juntar, tá? Então eu vou ter o músculo pessoas maior daqui se juntando com o músculo ilíaco nessa região aqui, que vai ser chamada de músculo ilho pessoas, tá? Só que lembrando, esse músculo ilho pessoas, ele não está no compartimento anterior do quadril, tá? Ele está no compartimento anterior da nossa coxa, que a gente vai ver daqui para frente, tá? Então, beleza? Porção posterior agora, tá? Depois a gente vai na imagem, não se assuste com a imagem, tá? A gente só vai pegar essa partezinha aqui, beleza? Então vamos lá. Compartimento posterior do quadril. A gente vai ter um primeiro músculo bem evidente, tá? Que é justamente esse daqui, que é chamado de glúteo máximo. Perceba que a gente vai ter certa posição contrária, certo? Porque aqui no caso a gente não tem um compartimento anterior e aqui é o compartimento posterior, então eles vão ter localizações opostas. Pensa que, como eu falei no começo da aula, dos antagonistas, certo? Os antagonistas, eles não vão ter em si um movimento contrário ao movimento desejado, ou seja, são músculos que vão ter um movimento contrário àquele músculo agonista, certo? Então, se eu tenho um músculo que vai estender e o outro que vai fazer um músculo de flexão, eles vão ser antagonistas entre eles, certo? Então, no caso do glúteo máximo, ele vai ser um antagonista do músculo ilíaco e do músculo pessoas maior. Então, se eles são antagonistas, entende-se que o glúteo máximo ele vai fazer justamente um movimento contrário de flexão e rotação medial, tá? No caso, é só da flexão. Então, o glúteo máximo ele vai fazer a extensão do quadril e extensão da coxa, certo? Movimento oposto ao que a gente viu no compartimento anterior, que é a flexão da coxa e flexão do quadril. A gente vai ter o que? A extensão do quadril e a extensão da coxa. O glúteo máximo também vai fazer a rotação, tá? A rotação lateral da coxa. Então, cuidado. Enquanto aqui eu tenho a rotação medial do quadril, tá? Do quadril. Aqui eu tenho a rotação lateral da coxa, tá? Então dá para você decorar que o glúteo máximo vai fazer os movimentos contrários ao do compartimento anterior. A questão é que ao invés de ele fazer a rotação lateral do quadril, ele vai fazer na verdade a rotação lateral da coxa, beleza? Que é localizado aqui no caso, glúteo máximo, tá? De segundo músculo, eu vou ter o que? Glúteo mínimo, glúteo médio, tá? Então, glúteo médio e o músculo glúteo mínimo. Por que eu tô juntando eles? Porque eles vão fazer o mesmo movimento, tá? Então, eu decoro o seguinte, eles vão fazer a rotação medial da coxa. Ou seja, enquanto no glúteo máximo ele é responsável pela rotação lateral da coxa, certo? Aqui ele vai ser responsável pela rotação medial
da coxa, tá? Pensa que é dois M's, né? Tanto o glúteo médio quanto o mínimo vão fazer a rotação medial da coxa. Ele também vai fazer o movimento de abdução, tá? Da coxa. Movimento de abdução da coxa. Perfeito? O glúteo médio e mínimo estão posterior, estão mais anterior ao glúteo máximo, tá? Então, para eu localizar o glúteo médio e mínimo, eu preciso cortar o glúteo máximo para ver justamente eles, tá? Então aqui a gente vai ter o glúteo mínimo e aqui eu tenho o glúteo médio, tá? O glúteo médio aqui, ele foi cortado, tá? Para eu conseguir ver o glúteo mínimo. Então pensa que são 3 camadas, tá? Glúteo máximo, abaixo vai ter o glúteo médio e mais abaixo eu vou ter o glúteo mínimo. Beleza? Ainda não acabou, tá? Eu vou reduzir o tamanho deles aqui pra gente falar dos outros músculos, tá? Que são mais fáceis, tá? O movimento. Porque o que acontece? Os próximos músculos, eles vão fazer justamente apenas um movimento, tá? Então eu vou reduzir aqui. Perfeito? Então qual que é o próximo músculo que a gente vai ter? Quarto músculo. É o músculo piriforme. Pense que o músculo piriforme, ele também vai fazer o quê? A abdução da coxa. Tá? Só que entra um ponto importante. A partir do músculo mínimo, do glúteo mínimo, todos os músculos que a gente vai pegar aqui vai fazer a rotação, tá? Lateral da coxa. Então, o músculo piriforme vai fazer a rotação lateral da coxa. Fechou? Então, se reparar bem, o que a gente vai ter? A gente vai ter o glúteo máximo, justamente sendo um antagonista, tá? Voltando, a gente vai ter um músculo máximo, que vai ser o antagonista do compartimento anterior, ou seja, ele ao invés de fazer a flexão do quadril e flexão da coxa, ele vai fazer justamente a extensão da coxa e extensão do quadril, tá? E ele vai começar a fazer o que? A rotação lateral da coxa. No glúteo médio e mínimo, a gente vai começar a ter, ao invés da rotação medial, rotação lateral da coxa, a gente vai ter o que? A rotação medial, tá? Rotação medial da coxa. E um movimento de abdução da coxa. Agora veja que o piriforme ele meio que junta justamente o que a gente viu antes, tá? Então ele vai fazer a abdução da coxa, assim como o glúteo mínimo e médio faz, só que ele vai voltar a fazer a rotação lateral da coxa, assim como o glúteo máximo fazia, beleza? Em questão dos outros músculos que a gente vai ver, vai ser o próximo músculo é chamado de gêmeo, tá? Gêmeo superior. Eu vou ter um músculo obturador interno. Eu vou ter em sétimo o músculo gêmeo inferior, tá? Então, músculo gêmeo. Então, aqui, ó, vou ter o músculo gêmeo superior, músculo gêmeo inferior. E abaixo, eu vou ter o músculo quadrado femoral, tá? Quadrado, escreve aqui embaixo. Quadrado femoral. Beleza? E o último músculo que eu vou ter é o músculo obturador. Obturador externo, tá? Só que o obturador externo a gente não vai ver em imagens, tá? Então eu vou ter um músculo obturador externo. Então, por que eu tô juntando todos esses músculos, tá? Por que eu não falei de cada movimento do gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior, músculo quadrado femoral e músculo obturador externo? É porque todos esses vão fazer um movimento de
rotação lateral da coxa, tá? Então todo esse conjunto que a gente está vendo aqui vai fazer apenas a rotação lateral da coxa. Veja que o piriforme também vai fazer a rotação lateral da coxa. Então pode-se dizer que, tirando os glúteos, o glúteo máximo, médio e mínimo, o compartimento posterior vai ter a movimentação da rotação lateral da coxa, tá? Então fica mais fácil você decorar primeiro o glúteo máximo, entendendo que ele é um antagonista do compartimento anterior, certo? Então ele vai fazer os movimentos opostos. Aí eu vou ter o glúteo médio e mínimo, que vão fazer os mesmos movimentos, tá? Então, ao invés de fazer a rotação lateral da coxa, ele vai fazer a rotação medial da coxa e a abdução da coxa. A partir daqui, eu vou ter todos os músculos fazendo a rotação lateral da coxa, tá? Só que o piriforme, em exceção, ele vai fazer também a abdução da coxa, tá? Então, ele vai pegar justamente a abdução da coxa, assim como o glúteo médio e mínimo fazem, tá? Então é importante essas relações que eu estou fazendo para que fique mais decorável, tá? Cada músculo. Então vamos olhar aqui na imagem, certo? Então beleza. Se eu secasse uma perna no início, eu teria o quê? Justamente essa visão aqui, tá? Então eu tenho o glúteo máximo, certo? E eu tenho os músculos posteriores da coxa, tá? Que a gente vai ver pra frente. No caso, a gente vai focar justamente aqui. Cortei o glúteo máximo, tá? O que eu vou ver? O glúteo médio, tá? Eu cortei o glúteo médio, vou começar a ver o que? O glúteo mínimo, tá? Então vamos falar de movimentos, glúteo máximo. A gente viu extensão do quadril, extensão da coxa e vai fazer a rotação lateral da coxa. Perfeito? Cortei ele e apareceu quem? O glúteo médio, tá? E o glúteo mínimo. Depois que eu cortei o glúteo médio, vai aparecer o glúteo mínimo. Ambos vão fazer com a movimentação, ao invés de fazer a rotação lateral da coxa, vão fazer a rotação medial da coxa, tá? Eles também vão fazer o movimento de abdução da coxa. Abaixo do glúteo mínimo, eu vou ter o que? O músculo piriforme, tá? Então, a partir daqui, eu vou ter os músculos que vão fazer a rotação lateral da coxa, tá? Então, todos esses músculos aqui, que a gente tá vendo, vão começar a fazer a rotação lateral da coxa, tá? Então, de início, a gente vai ter o músculo piriforme, logo abaixo do glúteo mínimo. Perceba que o glúteo piriforme, esse daqui é um ponto importante para você conseguir localizar ele, tá? Ele vai estar acima desse nervo, tá? Esse nervo é chamado de nervo isquiático, tá? E o músculo piriforme, ele vai estar em cima, tá? Do nervo isquiático. Então, se você localiza um músculo que está acima do nervo isquiático, é o músculo piriforme, responsável por fazer a abdução da coxa e a rotação lateral da coxa, assim como o glúteo máximo, que a gente viu aqui, assim como os outros músculos que a gente vai ver aqui, tá? Então, beleza, tem o músculo piriforme. Logo abaixo, esse músculo menor aqui, é o gêmeo superior, tá? Eu vou ter um músculo obturador interno, logo abaixo, e o músculo gêmeo inferior mais abaixo. Então, entre o músculo gêmeo superior e músculo gêmeo inferior, eu vou ter um músculo obturador interno, ok? Todos eles fazendo a rotação lateral da coxa. E por fim, eu vou ter o quadrado femoral, tá? Então, o músculo quadrado femoral é o último que a gente vê aqui, numa porção posterior, que vai fazer justamente a rotação lateral da coxa. Perfeito? Então foi tudo aqui da questão do quadril, tá? Foi uma parte mais longa, mas eu quis que ficasse mais longa, por justamente para vocês já sair daqui conseguindo decorar, tá? Então quem conseguiu acompanhar a minha explicação, começou a repetir em voz alta e começou a entender, escrever, vai justamente entender tudo, tá? Então, se vocês quiserem, posso fazer um resumo de novo, tá? Então, no compartimento anterior, eu vou ter dois músculos, músculo ilíaco e músculo... Calma aí. Músculo ilíaco e músculo pessoas maior.
tanto o músculo ilíaco quanto o músculo pessoas maior, que é o músculo aqui, ilíaco e músculo pessoas maior, vão fazer o mesmo movimento, tá? De flexão da coxa e quadril e rotação medial do quadril. Indo para a parte posterior, eu vou ter o primeiro músculo, que é o músculo máximo, o glúteo máximo, que está aqui. Ele vai ser um antagonista, ou seja, ele vai fazer um movimento contrário, então ele vai fazer extensão do quadril e extensão da coxa, além de começar a fazer a rotação lateral da coxa, que essa rotação lateral da coxa vai ser os movimentos do piriforme, do gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior, músculo quadrado femoral e obturador externo, tá? Logo em seguida eu vou ter o glúteo médio e o glúteo mínimo, que ao invés de fazer a rotação lateral da coxa, vão fazer a rotação medial da coxa. E eu vou ter um movimento de abdução da coxa. Músculo piriforme, a partir daqui eu vou ter todos eles fazendo a rotação lateral da coxa. Com exceção do piriforme, que além de ele fazer a rotação lateral da coxa, ele vai fazer a abdução da coxa, assim como o glúteo médio e mínimo, tá? Então, finalizando, glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme acima do nervo isquiático, tá? Logo abaixo aqui, a gente vai ter o gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado femoral. Perfeito? Agora a gente vai ver a coxa, tá? Que ela é a parte mais prolongada, tá? A gente vai ter 3 compartimentos que a gente vai... 4, na verdade, compartimentos. A gente vai ter um compartimento anterior, tá? A gente vai ter um compartimento lateral, compartimento medial e compartimento posterior. Por mais que ele seja o músculo, a coxa vai ser a parte que a gente mais vai ver músculos, vai ter muita relação de movimento entre eles, tá? Então, lembrando, é fundamental a gente ter a relação dos antagonistas. Vocês viram como foi importante na questão do quadril para ajudar a decorar os movimentos, né? Não é decorar, é entender mesmo, né? Então, vamos lá. O primeiro músculo que a gente vai falar, eu acabei falando na primeira parte, né? Que vai ser justamente a união do músculo ilíaco com o músculo pessoas maior, que vai ser justamente esse triângulo aqui, tá? Então, esse músculo daqui é chamado de ilho pessoas, tá? Então, o primeiro músculo é o músculo ilho pessoas. Perfeito? Qual que é o movimento que ele vai fazer? Olha, é justamente o músculo ilíaco e o músculo pessoas maior. Então ele vai fazer um movimento de flexão do quadril, tá? Ele vai fazer também a flexão da coxa, tá? Então ele vai fazer da coxa e vai fazer a rotação medial da coxa? Não, rotação medial do quadril, tá? Então ele vai fazer a rotação medial do quadril. Perfeito? Nada de novo, né? A gente viu essa partezinha aqui no compartimento anterior do quadril, certo? Próximo músculo. Eu gosto de focar o próximo músculo como quadríceps femoral, tá? Só que o quadríceps femoral ele vai ser a união de 4 músculos, tá? Então o que é um quadríceps? É um ventre muscular com 4 origens, tá? 4 pontos imóveis, fixos, tá? Então na imagem aqui, onde que está o quadríceps nosso? Ele é justamente essa porção daqui, tá?
Ah, mas eu só tô vendo três músculos, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. É porque abaixo desse músculo aqui, que é chamado de reto femoral, eu vou ter o músculo vasto intermédio, tá? A questão é que qual que é o importante do quadríceps femoral? Que ele vai fazer o movimento de extensão do joelho, tá? Extensão do joelho. E vocês vão ver que os músculos da posterior nossa vão fazer a flexão do joelho, tá? Então os músculos da nossa posterior vão ser justamente um antagonista do quadríceps femoral, tá? Só dando um toque no próximo, quando a gente entrar em compartimento posterior, tá? Tá, quadríceps femoral, extensão do joelho. Quer dizer que todos esses músculos aqui vão fazer a extensão do joelho, tá? Então vamos lá. Primeiro músculo que a gente vai ter do quadríceps femoral. A gente vai ter o reto, músculo reto femoral, tá? A gente vai ter o vasto intermédio, tá? Que é onde que tá esse vasto intermédio? Ele tá justamente abaixo do reto femoral, tá? Então se eu cortar o reto femoral, eu vou ver justamente o vasto intermédio. E se eu tenho um vasto intermédio, quer dizer que eu vou ter dois vastos, certo? E entre esses dois vastos, eu vou ter o vasto intermédio. E qual que é o nome dos outros vastos? Eu vou ter o vasto medial, tá? E o vasto lateral. Então, olhando aqui para o quadríceps, qual que você acha que é o vasto medial, tá? Bom, o vasto medial provavelmente é o que está na parte mais próxima da nossa linha mediana, tá? Então é aqui, nosso vasto medial. Vasto lateral, aqui, perfeito? E aqui no meio, entre eles, o reto femoral. Abaixo do reto femoral, eu vou ter o vasto intermédio. Lembrando que todos eles vão fazer a extensão do joelho, tá? Perfeito? E por fim, dos músculos do compartimento, vou deixar eles pequenininho aqui. E por fim, o próximo músculo que a gente vai ter é o músculo sartório, tá? Então o músculo sartório é o último músculo do compartimento anterior. E ele está localizado. O que que acontece? Nessa imagem aqui, ele está cortado, tá? Só que ele é justamente esse músculo aqui e esse aqui, tá? Eles estariam unidos, tá? É que no caso da imagem, eu cortei para conseguir ver os músculos daqui, que é o compartimento medial, tá? Só que a gente vai ver no próximo slide. Tá, então quais são os movimentos do músculo sartório? O músculo sartório, a questão é que ele vai fazer movimentos diferentes, tá? Então, se você olhar o músculo sartório, ele não tá na minha região mais medial do corpo, certo? Só que aí vai ter uma confusão, porque ele na verdade vai fazer a rotação lateral, tá? Da coxa. Então ele vai fazer a rotação lateral, beleza? Da coxa. Só que além de fazer a rotação lateral da coxa, ele também vai fazer a flexão e abdução, tá? Da coxa. Então o músculo sartório ele está na parte mais medial do nosso corpo, tá? Porém, ele vai fazer a rotação lateral, tá? Rotação lateral seria justamente pro lado lateral, tá? Então eu vou girar para a parte mais lateral. Perfeito? E o músculo sartório, além disso, ele vai fazer também a flexão do joelho. Então perceba, não é porque ele está no compartimento anterior que eu só vou ter a extensão do joelho. O músculo sartório, por exemplo, ele faz a flexão do joelho, beleza? Então, flexão do joelho, músculo sartório, rotação lateral, flexão e abdução da coxa, tá? Então, localizando todos os músculos que a gente viu aqui, eu vou ter o músculo ilho-pessoas, tá?
músculo de pessoas fazendo a flexão do quadril, flexão da coxa e a rotação medial do quadril, tá? A gente vai ter o nosso quadríceps, tá? Que vai ser justamente o movimento de extensão do joelho, tendo o reto femoral aqui, tendo o vasto lateral, o vasto medial, e abaixo do reto femoral a gente vai ter o vasto intermédio. E por fim, a gente vai ter o músculo sartório, tá? Que no caso da imagem está cortado, que vai fazer a rotação lateral, por mais que esteja medialmente no nosso corpo, ele vai fazer a rotação lateral, a flexão da coxa e a abdução da coxa, além de fazer a flexão do joelho, beleza? Então, vendo se não faltou nada aqui. Abdução, isso, tá. Indo para o próximo compartimento, a gente vai ter uma vista. Qual que é essa vista aqui? Vista lateral, tá? Então a gente vai olhar o compartimento lateral. Só que uma notícia boa: compartimento lateral só vai ter um músculo, tá? Que é o músculo tensor da face lata, tá? Ele também vai ter uns movimentos meio esquisitos, tá? A questão é que olhando, eu vou puxar já a imagem, porque o que acontece? A gente vai ter na porção lateral um tecido fibroso, tá? Chamado de trato iliotibial, que é justamente toda essa parte branca aqui, tá? Logo acima, eu vou ter justamente o músculo tensor, tá? Da face lata. Então, o músculo tensor da face lata, ela é só esse pedacinho aqui, tá? Acima do trato iliotibial. Lembrando que isso aqui é uma visão lateral, tá? E aqui eu vou ter quem, na verdade, né? Esse aqui é o vasto, tá? O vasto lateral. Aqui é o comecinho do reto femoral. E acima aqui eu estou vendo o tensor da face lata, tá? Então vocês reparam que ele está na parte mais lateral do corpo. Então ele também vai fazer uma rotação da coxa, tá? Só que vocês acham que ele vai fazer qual rotação? Lateral ou medial? No caso do tensor da face lata, ele vai fazer a rotação medial da coxa, tá? Então eu decoro assim, tá? Músculo sartório está na parte mais medial da nossa coxa, tá? Ele vai ser responsável por fazer a rotação lateral da coxa. Já o músculo tensor da face lata está na parte mais lateral. Ele vai ser responsável pela rotação medial da coxa. Ou seja, vou ter uma inversão, tá? De movimentos. O tensor da face lata, ele além de fazer a rotação medial da coxa, ele vai fazer a flexão da coxa, tá? Então, assim como o músculo sartório faz a flexão da coxa, tá? O músculo tensor da face lata também vai fazer a flexão da coxa, tá? Além disso, ele vai fazer um terceiro movimento, que é a abdução do quadril. Tá? Como que eu vou decorar esses movimentos do músculo tensor da face lata? Bom, você vai ficar repetindo, né? Só que além disso, eu acho importante você comparar o músculo tensor da face lata com o músculo sartório, tá? Porque ele vai ter movimentos bem parecidos, tanto que ambos vão fazer rotação, tá? Só que o músculo sartório vai fazer a rotação lateral e o músculo tensor da face lata vai fazer a rotação medial. Ambos vão fazer a flexão da coxa, tá? Então, aqui eu vou ter a flexão da coxa também. Só que, enquanto o músculo sartório faz a abdução da coxa, eu vou ter o músculo tensor da face lata fazendo a abdução do quadril, tá? Foi? Agora, em uma porção medial, tá? Um compartimento medial. Então, compartimento medial. Vou tomar uma água.
que eu vou ter? Aqui tem um ponto importante que eu já vou cravar logo de início, tá? Todos do compartimento medial vão fazer a adução da coxa. Todos. Então todos que eu colocar aqui vão fazer a adução da coxa, tá? Onde que está localizado a parte medial, tá? Aqui, vamos reconhecer os músculos que a gente já sabe. Aqui é o reto femoral, o vasto lateral, vasto médio, vasto medial, tá? Abaixo do reto femoral eu vou ter o vasto intermédio. Aqui, perpassando, eu vou ter o músculo sartório. Veja que aqui ele não está seccionado, né? Como na outra imagem. E aqui, do outro lado, eu vou ter o músculo tensor da face lata, tá? Então, tanto o músculo sartório como o tensor da face lata vão formar esse ângulo aqui, tá? E aonde que tá a parte medial? Aqui a gente vai ter o músculo ilho-pessoas, que a gente viu no compartimento anterior. E logo em seguida, a gente vai ter todos os músculos mediais, tá? No próximo slide eu vou mostrar que tem uma região chamada de trígono femoral, tá? O que é esse trígono? Vem de triângulo, tá? E aonde que é esse trígono femoral? É justamente o músculo tensor da face, o músculo sartório, tá? Vai se juntar aqui, ó. Não vai se juntar, né? Mas o músculo sartório com o músculo adutor longo, que é esse aqui, vão formar um triângulo, tá? Juntamente com o ligamento inguinal, tá? Então eu vou ter um triângulo aqui, que nesse triângulo, nessa região, eu vou ter nervo e artéria passando, tá? Mas eu vou explicar melhor no próximo slide. É só para você ter uma noção, tá? Então aqui, qual que é o primeiro músculo que a gente vai ter? Músculo pectíneo, tá? Se você olhar aqui na imagem, onde que é o músculo pectíneo? Ele está justamente do lado do músculo ilho-pessoas. Então aqui eu vou ter o músculo ilho-pessoas, aqui é o músculo pectíneo, tá? Qual que é o movimento que ele vai fazer? Adução da coxa, tá? Além disso, ele vai fazer o quê? Um movimento. Então eu vou escrever aqui rapidão. A adução da coxa, tá? Só que ele também vai fazer a flexão do quadril. Se você reparar bem, como assim flexão do quadril? Ele não está próximo do ilho-pessoas, né? Aqui é o ilho-pessoas, aqui é o músculo pectíneo. O músculo ilho-pessoas ele também não faz a flexão do quadril, então tanto o ilho-pessoas quanto o músculo pectíneo vão fazer a flexão do quadril, tá? Por uma questão de proximidade, você pode decorar que ele também vai fazer a flexão do quadril, além da adução da coxa, tá? Próximo músculo que a gente vai ver é o músculo adutor longo, tá? O músculo adutor longo, qual que é o movimento que vai fazer? Adução da coxa. Ah, que mais? Só, tá? Então só a adução da coxa. Perfeito? De terceiro músculo, eu vou ter o músculo adutor curto. Ele também vai fazer apenas a adução da coxa, tá? Então, tanto o músculo adutor longo quanto o músculo adutor curto vai fazer a adução da coxa, tá? Só apenas a adução da coxa, né? Porque todos do compartimento medial vão fazer a adução da coxa. De quarto músculo, eu vou ter o músculo adutor magno, tá? E eu vou pular e falar já o quinto, tá? Vai ser o músculo grácil, tá? O músculo grácil, ele é o músculo mais medial da nossa perna, tá? Então, se você olhar na imagem, qual que é o músculo mais medial? Esse aqui, tá? Então, esse músculo aqui vai ser o músculo grácil, ok?
Aqui na imagem, ele fala que o adutor magno é chamado de... Calma aí. Ele é chamado de adutor largo, se eu não me engano. Tá? Adutor longo. Adutor maior. Só que é a mesma coisa, tá? Adutor magno e adutor maior. Mas costumam chamar de adutor magno mesmo, tá? Então, eu já vou falar que cada um faz de movimento. Só isso que eu queria falar, tá? Que o músculo graço é o músculo mais medial. E que aqui na imagem, o músculo adutor magno é escrito como adutor maior. Aqui. Perfeito? Tá, o músculo adutor magno e o músculo graço, eles vão ter movimentos mais chatinhos de decorar, tá? Então, mas vamos com o que a gente já sabe. Ambos vão fazer a adução da coxa. Tá? Então, a adução da coxa. A adução da coxa. Perfeito? Só que, o que acontece? O músculo adutor magno também vai fazer a extensão da coxa. Enquanto o músculo graço, eu vou ter a flexão do joelho. Tá? E ele também vai fazer um movimento de rotação, tá? Do joelho. Então, como que eu decoro esses dois músculos, tá? Que são mais diferentes do resto. O adutor magno, eu penso que, beleza, os dois vão fazer a adução da coxa, tá? Eu sei que o adutor magno, ou isso aí eu decoro, ele vai fazer sempre a extensão da coxa, tá? Então, ele vai fazer tanto a adução quanto a extensão da coxa. Só que o músculo graço, ele ao invés de fazer a extensão, ele vai fazer a flexão. Só que vai ser a flexão da coxa? Não. Vai fazer a flexão do joelho. E eu lembro que o músculo graço ele realiza 3 movimentos, tá? Adução da coxa, flexão do joelho. E aí eu lembro que no caso do joelho também vai ter a rotação dele, tá? Se eu não me engano é a rotação medial, tá? Não lembro muito bem. Beleza? Localizando aqui na imagem. Então, de início a gente tem o músculo pectíneo ao lado do músculo pessoas maior, músculo pessoas maior não, músculo ilho pessoas, tá? Eu vou ter logo depois do músculo pectíneo a presença do músculo adutor longo, tá? O adutor curto eu só consigo ver quando eu corto, tá? O adutor longo ou separo. Mais medial eu vou ter o músculo graço. E aqui o músculo mais embaixo aqui é o músculo adutor magno, tá? Nessa segunda imagem aqui, o que acontece? O que eu fiz diferente? Eu tirei o músculo sartório, tá? Então eu cortei aqui ele. Eu retirei o reto femoral, tá? Então aqui a gente consegue ver o vasto intermédio, tá? E tirando o adutor longo, aqui ó, vocês veem que tá seccionado aqui ó. Esse aqui é o adutor longo, tá? Eu seccionei ele. Eu consigo ver melhor o adutor magno, tá? Então você vê que ele continua aqui, ó. Certo? O adutor magno ele é bem grande, tá? E eu vou ter acima aqui o músculo adutor curto, tá? Então eu só consigo ver ele claramente, o adutor curto, depois que eu seccionei o adutor longo, tá? Então, relacionado com os movimentos, o músculo pectíneo vai fazer a adução da coxa e flexão do quadril, tá? Assim como o ilho pessoas, tá? Logo abaixo, logo do lado, eu vou ter o músculo adutor longo, que vai fazer a adução da coxa, apenas a adução da coxa, tá? Seccionei meu adutor longo, eu vou ver meu adutor curto, que vai fazer a adução da coxa. Eu vou ver com maior dimensão o adutor magno, que vai fazer a adução da coxa e a extensão da coxa. E eu vou ter mais medialmente o músculo graço, que vai fazer
a adução da coxa, certo? Todos vão fazer a adução da coxa. Vai fazer a flexão do joelho, diferente da extensão da coxa, do músculo. Esqueci. Do músculo adutor magno. Então, no músculo adutor magno, eu vou ter a extensão da coxa, e no músculo grosso, a flexão do joelho. E eu vou ter também a rotação do joelho, tá? Foi compartimento medial. Acabando o músculo da coxa agora, finalmente, a gente vai ter o compartimento posterior, tá? Compartimento posterior, aí, por mais que tenha movimentos mais diferentes, ele é bem fácil de decorar, tá? Eu vou ter 3 músculos, beleza? Eu vou ter um músculo bíceps femoral. Eu vou fazer o seguinte. Não, deixa assim mesmo. Eu vou deixar mais espaço. Eu vou ter o músculo semi tendíneo, tá? E terceiro, o músculo semi membranáceo, tá? Por que eu juntei o semi-tendíneo com o semi-membranáceo? Porque eles vão fazer o mesmo movimento, tá? Na verdade, o bíceps femoral também vão ter movimentos semelhantes, tá? Então, o que acontece? O bíceps femoral, ele vai fazer a extensão. Na verdade, vamos pensar o seguinte, tá? Pra já matar de uma vez já. Lembra que no compartimento anterior, isso vai ficar bem melhor desse jeito que eu vou explicar. Olha só, vê que no compartimento anterior, eu vou ter o que? O bíceps femoral, certo? Bíceps femoral, eu falei que ele vai fazer o que? Justamente a extensão da coxa. Não sei se vocês vão lembrar que eu falei que o compartimento posterior, eu vou ter os músculos antagonistas do quadríceps, certo? Então, ao invés de fazer a extensão do joelho aqui, eu vou ter justamente a flexão, tá? Então, a flexão do joelho. E aqui eu vou também ter a flexão do joelho. Então, veja, os 3 músculos da parte posterior fazem o mesmo movimento, tá? Só que eu tenho mais movimentos aqui. Só deixa eu pegar mais espaço. Aqui. Tá. O bíceps femoral, ele, além disso aqui, além de fazer a flexão do joelho, ele vai fazer a extensão do quadril. Tá? E, por último, vai fazer a rotação. Só que guarda aí, segura aí, rotação. No caso do semitendino e semimembranaço, olha só, ele também vai fazer a extensão do quadril. E ele também vai fazer um movimento de rotação. Tá? Então, por que eu não juntei os 3 músculos? Porque o que vai diferenciar entre o bíceps femoral e o músculo semitendino com semimembranaço é justamente qual tipo de rotação vão fazer, tá? Então, todos eles vão fazer a flexão do joelho e a extensão do quadril, tá? Só que o bíceps femoral, ele está localizado na parte mais lateral da nossa perna, tá? Então, o bíceps femoral é justamente esse aqui, tá? Se você olhar bem, aqui é o compartimento justamente o que? Lateral, né? Aqui não é o trato iliotibial, que é o tecido fibroso que eu falei. Então, mais lateral, eu vou ter o bíceps femoral. Eu vou ter o bíceps femoral cabeça longa, que é justamente essa parte maior, e a parte da cabeça curta, que é aqui no finalzinho, tá? Então,
Como ele está mais lateralmente, a rotação que ele vai fazer é a rotação lateral, tá? Então decora assim. Beleza? Lá no sartório e o músculo tensor da face lata, lembra que eu decorei de que forma? De que como o músculo sartório está na parte mais medial, ele vai fazer a rotação lateral. E o músculo tensor da face lata, como está na porção mais lateral, vai fazer a rotação medial. Aqui no caso, você pode seguir a intuição de que o quê? Como o bíceps femoral está mais na parte lateral, vai fazer a rotação lateral, tá? E no caso do semimembranaço semitendino, eu vou ter aqui justamente o músculo semitendino, tá? Ao lado do bíceps femoral, e o músculo semimembranaço, que é justamente essa partezinha aqui, tá? Que eu consigo ver o finalzinho dela aqui também, tá? Os dois não estão na parte mais medial, então eles vão fazer a rotação medial, tá? Bem de boa, né? Compartimento posterior. Então, recapitulando, todos os músculos do compartimento posterior vão fazer a flexão do joelho por serem antagonistas do quadríceps femoral, que tem a função de estender o joelho. Todos esses aqui vão fazer a extensão do quadril. Então pensa, flexão do joelho, extensão do quadril, tá? E também vão fazer a rotação. Qual a rotação? Bíceps femoral vai fazer a rotação lateral. Semitendino, semimembranaço vão fazer a rotação medial, tá? Aqui é o ponto que eu tava falando do trígono femoral, lembra? Que eu falei que no compartimento anterior, perdão, com o músculo sartório e o músculo adutor longo e o ligamento inguinal, que é isso aqui, eu vou ter a formação de um triângulo, certo? Como vocês podem ver aqui. Nesse triângulo, que é justamente nessa imagem aqui, eu vou ter a passagem de nervos, artéria e veia, tá? Nervo femoral, artéria femoral e veia femoral, tá? Então, o triângulo, só para deixar claro, é justamente o ligamento inguinal, tá? Isso pode cair em prova, tá? Da prova que você está fazendo, certo? Os três componentes do trígono, tá? Vou escrever aqui. Trígono femoral, tá? Justamente o nervo isquiático, o ligamento inguinal, o músculo sartório e o músculo adutor longo, tá? Formando justamente o triângulo, tá? Perceba que dentro desse triângulo, além do nervo inguinal, nervo femoral, artéria femoral e veia femoral, eu também vou ter nele o que? O nosso músculo, né? Ilho-pessoas, tá? Que a gente viu. O músculo ilho-pessoas e o músculo pectíneo, tá? Então, músculo ilho-pessoas, músculo pectíneo faz parte dessa região do trígono femoral, tá? E qual que é a importância clínica disso aqui? Que, como vocês podem ver, eu não tenho nenhum músculo recobrindo essa parte, tá? Então pode acontecer de que eu tenha lesões nessa região em que eu vou ter hemorragia, por ser justamente uma região mais frágil, uma região que é mais fácil de você ter um impacto direto nos nossos nervos, uma vez que não tem a proteção de músculos, tá? Então eu não tenho nenhum músculo em cima do nervo, da artéria e da veia, tá? Então é uma região mais suscetível a danos, tá? Um quadro de hemorragia, tá? Perfeito? Por fim, a gente vai falar da perna, tá? A perna eu considero, só não é a parte mais fácil, porque a gente tem um quadril, né? Que é justamente a parte anterior que eu vou ter os dois músculos lá, que eu iria com o músculo pessoas maior, como tem aquela parte posterior que eu tenho a maioria dos músculos fazendo o mesmo movimento, né? Que é o movimento de rotação lateral da coxa, tá? Então a perna ela vai ter três compartimentos, tá? Que a gente vai separar. Compartimento anterior,
compartimento lateral e compartimento posterior. Beleza? O que vai acontecer? Aqui a gente vai falar do compartimento anterior. A mente já tá indo embora já. Que a gente decorou um monte já. Mas enfim. O compartimento anterior. Nosso primeiro músculo vai ser o músculo tibial anterior. Olha que maravilha, né? Tíbia, né? Músculo tibial anterior. Se a gente olhar aqui na imagem, a gente vê que isso aqui é que osso? É o osso da tíbia, né? Tanto que a gente consegue ver o que? A tuberosidade tibial aqui, certo? Logo do lado, a gente tem justamente o que? O músculo tibial anterior, tá? Ele vai fazer dois movimentos, na verdade. Movimento de dorsiflexão do tornozelo, tá? Do tornozelo. E o movimento de inversão do pé. Eu não lembro qual que é esses movimentos. Lembra que na aula de articulação, se eu não me engano, eu falei que dorsiflexão e a flexão plantar é o nome que a gente está na questão da movimentação da nossa articulação do tornozelo. A questão é que a dorsiflexão ela é a mesma coisa que extensão, tá? Extensão? Não, flexão do pé. Do tornozelo. E a flexão plantar é justamente uma extensão do nosso pé. É como se eu estivesse na ponta do pé. Eu tanto peguei aqui algumas imagens, tá? Então aqui a questão do movimento de inversão, tá? Então movimento de inversão. Eu justamente tenho o meu dedão ficando na parte de cima, tá? Então meu dedão fica acima. Certo? Então o músculo tibial anterior ajuda nessa movimentação. E aqui a gente vai ter a flexão plantar, certo? Que é justamente a ponta do dedo, do nosso dedão no chão, tá? E no caso de uma dorsiflexão, ou aqui chamada de flexão dorsal, eu tenho o que? O nosso dedão sendo levantado, tá? Então o músculo tibial anterior justamente ajuda na realização desse movimento, tá? Nosso segundo músculo da parte anterior é chamado de músculo extensor do hálux. O que é hálux? É o nosso dedão, tá? O nome do nosso dedão é hálux. Então aqui na imagem a gente tem a tíbia, certo? Que eu falei. A gente vai ter o músculo tibial anterior e escondido aqui eu vou ter justamente o músculo extensor longo do hálux, tá? Eu escrevi até errado aqui. Músculo extensor longo do hálux. Bom, pelo nome, qual movimento você acha que ele vai fazer? Ele vai fazer justamente a extensão do hálux, tá? E uma coisa, o músculo extensor longo do hálux, ele também vai fazer, sabe o que? A inversão do pé e dorsiflexão ou flexão dorsal, né? Que a gente viu, dorsiflexão do tornozelo. Veja que é o mesmo movimento que a gente tem no músculo tibial anterior. E esses dois músculos, tanto o músculo tibial anterior quanto o músculo extensor longo do hálux, são os responsáveis pela flexão dorsal, tá? Então, eu vou ter um quadro clínico que é chamado de pé caído, que é justamente uma lesão que impede
prejudica esses dois músculos, tá? Então, tanto o músculo tibial anterior quanto o músculo extensor longo do hálux, quanto prejudicados por uma lesão no nervo fibular, se eu não me engano, eu tenho esse quadro de pé caído, que é justamente a pessoa não consegue realizar esse movimento de flexão dorsal. Isso prejudica no andar da pessoa. Então, quando a gente está andando, parte do nosso movimento vem dessa flexão dorsal, tá? A gente coloca o nosso pé levemente acima. Pessoas que têm essa lesão, ou seja, tem esse pé caído, tem mais dificuldade no andar, tá? Então, lesão nesse lugar que denomina a questão do pé caído é justamente uma lesão do músculo tibial anterior e músculo extensor longo do hálux. Então, em questão de prova, por exemplo, eu posso ter justamente um caso em que a pessoa tem essa condição de pé caído e pergunte os músculos que são responsáveis por tal movimento, né? Que é justamente a dorsiflexão do tornozelo. E aí você vai responder músculo tibial anterior e músculo extensor longo do hálux. Tá? Eu vou pegar mais espaço porque eu vou ter mais dois músculos, se eu não me engano, que são... Deixa eu pegar aqui. Vou apagar o movimento. Não, vou deixar o movimento aqui em cima. E depois a gente vai usar. Eu acho que de novo. Tá. Eu vou ter de terceiro músculo o músculo extensor longo dos dedos, tá? Quais dedos? Os dedos que não são do dedão. Então eu tenho o músculo extensor longo do hálux, que vai ser responsável pela extensão do hálux, e o músculo extensor longo dos dedos, que é responsável pela extensão do segundo ao quinto dedo, tá? Então, justamente esses 4 dedos aqui e o hálux e a extensão do nosso dedão é justamente pelo músculo extensor longo do hálux, beleza? Um ponto importante que para decorar a questão do músculo extensor longo do hálux é que a inversão do pé não é justamente eu botar o meu dedão acima. Então pense que eu estou realmente fazendo uma força no meu dedão, né, para ir para cima. Então faz sentido eu ter um músculo extensor longo do hálux que faz esse movimento. E também o movimento de dorsiflexão, tá? Por último, eu vou ter um músculo que ele muitas vezes não é considerado, tá? É o chamado músculo fibular terceiro. Tanto que ele nem é representado nessa imagem, ela é considerado como... muitas das vezes ela é desconsiderada por uma questão genética, tá? Tem pessoas que não nascem com esse fibular terceiro, sendo uma questão de herança genética, né? Então, o fibular terceiro, qual que é o tipo de movimento que ele vai fazer? Movimento de eversão do pé, tá? O movimento de eversão do pé é justamente eu colocar meu mindinho de lado, né? Mais para cima, ao invés de ser o dedão. Beleza? Então, esses são os 4 músculos do compartimento anterior. No compartimento lateral, ele é mais fácil, tá? Porque o que acontece? Eu vou ter só 2 músculos. Vou reduzir a imagem aqui. Botar pro lado. Só recapitulando, né? Eu esqueci. Então vamos lá. Perna anterior, na verdade, vamos dar um check-up. Então, perna anterior, eu tenho o músculo tibial anterior, tá? Vai fazer um movimento de dorsiflexão e inversão do pé. Eu vou ter o flexor longo do hálux, que vai fazer o músculo extensor longo do hálux, vai fazer a extensão do hálux, a inversão do pé e a dorsiflexão, ou seja, hálux e o tibial anterior vão ser responsáveis pela dorsiflexão, né? Quando lesionados, a gente tem o caso de pé caído. Logo do lado, eu vou ter
extensor longo dos dedos, tá? Então veja que ele é bem visível, tá? Então entre o extensor longo dos dedos e o extensor e o músculo tibial anterior, eu tenho justamente entre eles o meu músculo extensor longo do hálux escondido aqui, tá? Então o músculo extensor longo dos dedos, fazendo a extensão do segundo ao quinto dedo, tá? E o fibular terceiro não dá pra ver aqui, beleza? Uma porção lateral, eu vou ter dois músculos, tá? O fibular longo e fibular curto. Um aviso importante: a partir daqui, todos os músculos que eu vou citar, todos vão fazer a flexão plantar. O que é a flexão plantar? É justamente o pé de bailarina, né? Que é ficar na ponta do, do, do pé com o dedão, certo? Então todos os músculos vão fazer isso, com exceção de um que eu vou falar, que é o músculo poplíteo. Só que sem desconsiderando ele, todos vão fazer a flexão plantar, tá? Então fibular longo, flexão plantar, tá? E só. Fibular curto, flexão plantar. E também vou fazer movimento de eversão do pé. Então, eu decoro que o fibular curto, ele é a soma do fibular terceiro, que faz a inversão do pé, juntamente com o fibular longo, que faz a flexão plantar. Então, o fibular curto vai fazer os dois movimentos, tá? Então, flexão plantar e inversão do pé. Aqui na imagem, ele é justamente aqui, ó, fibular longo, tá? E eu vou ter o fibular curto, tá? Aqui. Beleza? Então, fibular curto, fibular longo, tá? Aqui é o tibial anterior, aqui provavelmente é o extensor longo dos dedos, tá? Então, vamos lá. Tibial anterior, extensor longo dos dedos, fibular longo, fibular... Ah, não, perdão. Aqui... Deixa eu ver. Aqui não aparece o fibular curto, tá? Aqui é só o fibular longo. Então aqui eu vou ter o tibial anterior, o extensor longo dos dedos e o fibular longo, tá? Aqui é o músculo músculo sóleo e o músculo gastrocnêmio, que a gente vai ver na porção posterior, beleza? No quadro 3D eu vou mostrar tudo, tá? Dos músculos. Então a gente vai ver lá o músculo fibular curto, tá? Beleza? Então vamos lá, porção posterior. Porção. Compartimento posterior. O posterior costuma ser dividido em uma porção superficial e uma porção profunda, tá? Mas lembrando, todos praticamente vão fazer a flexão plantar. Beleza? Então, qual que é o primeiro músculo que a gente vai ter? O gastrocnêmio, tá? Isso daqui, não lembra vocês a panturrilha? É justamente os músculos da panturrilha, tá? Então, quando você vai na academia treinar a panturrilha, ou você pode fazer em casa mesmo. Se você ficar com a ponta do seu dedão, certo? Fazendo um movimento de flexão plantar, você não vai sentir justamente os músculos da panturrilha, que é justamente o gastrocnêmio e o músculo sóleo, tá? Então, o primeiro músculo que a gente vai pegar é o gastrocnêmio, tá? Gastrocnêmio. Gastrocnêmio, a gente vai ter tanto a porção medial quanto a porção lateral, tá? Então, aqui é a porção lateral e aqui é a porção medial, ok?
O gastrocnêmio, qual que é o tipo de movimento que ele vai fazer? Ele vai fazer tanto a flexão plantar, quanto ele também vai conseguir fazer a flexão do joelho, tá? Então, flexão do joelho. Beleza? O segundo músculo que a gente vai pegar, deixa eu ver se tem, não botei, é justamente o músculo sóleo, tá? O músculo sóleo, ele está abaixo do gastrocnêmio, tá? Que a gente vai ver na visão 3D, só que ele está abaixo do gastrocnêmio. Então, músculo sóleo, tá? Músculo sóleo vai fazer a flexão plantar e só, tá? Flexão plantar. No caso do... Vou reduzir essa imagem, tá aqui pro lado. O terceiro músculo que a gente vai pegar é o músculo plantar. É músculo plantar longo, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui na minha colinha. É músculo plantar só, tá? O músculo plantar vai fazer também um movimento de flexão plantar e só, tá? Flexão plantar. O ponto que eu tinha esquecido. Veja, de novo, mais uma vez, que o que? Na porção anterior, eu tenho movimento de quê? Dorsiflexão, né? O pé acima. Na porção posterior, eu vou ter movimento contrário, que é o movimento de flexão plantar. Então, eu posso dizer que o quê? Que são músculos antagonistas, tá? E que eu tenho chamado tríceps sural, tá? Tríceps sural. O tríceps sural é justamente os dois gastrocnêmios, tá? Então, o gastrocnêmio medial e lateral e o músculo sóleo, tá? Então, é isso, tríceps sural. Então, o tríceps sural, ele é responsável pela flexão plantar, tá? E ele é unido pelo tendão calcâneo, tá? Mais conhecido como tendão de Aquiles, tá? Então, o tendão de Aquiles, ele é o tendão do tríceps sural, que são os músculos do gastrocnêmio medial e lateral e músculo sóleo, beleza? O terceiro, músculo plantar, a gente pegou. Quarto, a gente vai ter o músculo poplíteo. O músculo poplíteo, ele é um músculo mais diferente. Por quê? Porque ele não vai fazer a flexão plantar. Então, ele é a exceção que eu estava falando. Então, ele vai fazer a flexão e rotação medial do joelho, tá? Então, a gente voltou pro joelho, beleza? Então, na porção posterior, a gente tem o músculo poplíteo, que faz a flexão e rotação medial do joelho, tá? Os últimos três músculos, eles são fáceis de lembrar, por quê? Porque o quinto vai ser o músculo flexor longo dos dedos, tá? E adivinha, ele vai fazer a flexão do segundo ao quinto, tá? Dedo. Só que, foi como eu falei, todos vão fazer a flexão plantar, tá? Então o músculo flexor longo também vai fazer o que? A flexão plantar. E vai fazer um movimento de inversão, tá? Só que no caso do flexor longo, ele não vai fazer a inversão do pé, ele vai fazer a inversão do tornozelo, tá? Então, tornozelo, tá? Flexor, o sexto músculo
é o flexor, músculo flexor longo do hálux. Tá acabando o espaço. Tá? O músculo flexor longo do hálux, ele vai ser quase igual o flexor longo dos dedos. Ou seja, ele vai fazer a flexão plantar e a inversão do tornozelo. Só que eu também vou ter o quê? A flexão. Flexão do hálux, tá? Só não vou escrever flexão plantar. Na verdade, eu vou escrever assim. Só não sei se vai dar espaço. Então, flexão plantar. E inversão do pé? Não, do tornozelo, tá? Tornozelo. Perfeito? Eu vou apagar a imagem aqui, porque o que acontece? Eu tô sem espaço, tá? E faltou um músculo, que é o último, tá? Então, por último, eu tenho o sétimo músculo, que é o músculo tibial posterior, tá? Se vocês lembrar o músculo tibial anterior, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer o movimento de dorsiflexão. No caso tibial posterior, ele é um antagonista, tá? Então ele vai fazer a flexão plantar, tá? Só que o tibial anterior, ele fazia a inversão do pé. Aqui no tibial posterior, também vou ter a inversão do pé. Então, só isso. Beleza? Então foi a parte posterior, que foi o último. Teria os músculos do pé, só que eu não vou dar, sinceramente. Eu acho que o mais importante são esses três partes que eu peguei, que é o quadril, coxa e perna, tá? Sobre os movimentos, é isso. Eu vou ir agora numa visão 3D, tá? Que aí a gente vai pegar todos os movimentos, tá? Dar um resumo geral, rápido. E é isso, tá? Bom, voltando aqui, eu tenho uma figura 3D, tá? É um site público, que vocês podem ver, que é o 3D Model, que vocês podem usar esse site, eu acho muito bom pra vocês ir aprendendo, certo? Só que aqui eu vou acompanhar vocês, tá? Então vamos começar pelo que a gente viu no comecinho, né? Que é o quadril, tá? Então, compartimento anterior, eu vou ter o músculo pessoas maior, que eu tinha falado, e o músculo ilíaco, tá? Ambos vão fazer o mesmo movimento, que é o que? Flexão do quadril, flexão da coxa e rotação medial do quadril, tá? Aqui, só por curiosidade, aqui é o músculo pessoas menor, tá? Que eu não falei no caso, mas se caso cair, é aqui o músculo pessoas menor, tá? Então, o compartimento anterior foi isso, tá? Músculo pessoas maior, músculo ilíaco, que lembrando, vão se juntar aqui na parte do compartimento anterior da coxa, que vai formar o ilho pessoas, tá? Numa visão posterior, vocês podem ver que eu tenho o que? O glúteo máximo, tá? Então, retirando o glúteo máximo. Lembrando, o movimento do glúteo máximo, tá? O glúteo máximo vai ser um antagonista do compartimento anterior, tá? Do músculo pessoas maior e músculo ilíaco. Então, o compartimento posterior, que é o músculo máximo, eu vou ter a extensão do quadril e extensão da coxa, tá? Diferente da flexão do quadril e flexão da coxa. Então, o glúteo máximo vai fazer a extensão dessas duas partes, né? Extensão da coxa e extensão do quadril, e vai fazer a rotação lateral da coxa, tá? Então, rotação lateral da coxa, extensão do quadril e extensão da coxa, tá? Cortando o glúteo máximo, eu vou ter o glúteo médio, tá? E abaixo aqui o glúteo mínimo. Então, glúteo médio, glúteo mínimo vão realizar o mesmo movimento, tá? Então,
Então, ao invés de fazer a rotação lateral da coxa, igual o glúteo máximo, eles vão fazer a rotação medial. Lembra que é 2 M's, né? Mínimo e médio. Vão fazer a rotação medial da coxa. Eles também vão fazer a abdução da coxa, tá? Então, abdução da coxa e rotação medial, tá? Eu cortei o médio, o glúteo médio, e aqui fica só o glúteo mínimo, tá? Logo abaixo, eu vou ter o os músculos que eu falei que todos vão fazer o que? A rotação lateral da coxa, assim como o glúteo máximo, tá? Então eu vou ter o músculo piriforme, o músculo gêmeo superior, músculo obturador interno, músculo gêmeo inferior e o músculo quadrado femoral. Eu teria o obturador externo, só que aqui não dá para ver no caso, tá? Todos eles vão fazer a rotação lateral da coxa, certo? Com exceção do piriforme, que além de fazer a rotação lateral da coxa, ele vai fazer a abdução da coxa, assim como o glúteo mínimo e médio fazem, tá? Então o quadril é isso, perfeito? Indo para a coxa, tá? Compartimento anterior. Eu tenho, primeiramente, o músculo ilho-pessoas, tá? Então, o músculo ilho-pessoas aqui. Eu vou ter o movimento deles sendo a flexão do quadril, flexão da coxa e rotação medial do quadril, certo? Que a gente viu. Aqui eu vou ter o quadríceps femoral, tá? Então eu vou ter o reto femoral, o vasto médio, o vasto medial, o vasto lateral e cortando o reto femoral eu vou ter o vasto intermédio, tá? Então o conjunto desses 4 músculos, que são 4 diferentes origens, vão formar o quadríceps femoral, tá? Que vão ter a função de estender o joelho, tá? Então vamos fazer a extensão do joelho. Por último, do músculo anterior, eu vou ter o músculo sartório, tá? Que vai lá do quadril, certo? Perto do músculo ilíaco e vai passar até aqui no joelho, tá? Então, na porção medial, eu vou ter o músculo sartório. Lembrando, ele vai ter os movimentos meio diferentes. Então, pensa, ele tá na porção mais medial. Ele vai fazer qual? A rotação lateral, tá? Da coxa. Então, rotação lateral. Então, além de fazer a rotação lateral da coxa, ele vai fazer a abdução da coxa e a flexão da coxa, tá? Além disso, ele vai fazer a rotação do joelho, tá? Então, rotação do joelho, rotação da coxa. Não, perdão. Ele vai fazer a flexão do joelho, flexão da coxa, rotação lateral da coxa, certo? Ele está na parte mais medial. Ele vai fazer a rotação lateral da coxa e, por último, a abdução, tá? Da coxa. Então são 4 movimentos. Acabando o compartimento anterior, eu vou ter o compartimento lateral, tá? Aqui, a parte mais branca, eu vou ver, é o trato iliotibial, certo? Eu preciso procurar o músculo tensor da face lata, tá? Que é o único músculo que está na porção lateral. Retirando o iliotibial, eu vejo aqui em cima o que? Justamente o tensor da face lata, tá? Tensor da face lata, que eu tenho músculo sartório, certo? Vamos fazer aquele ângulo que eu falei, certo? E o tensor da face lata, ele vai fazer a flexão da coxa, assim como o músculo sartório. Só que aí, como está mais lateral, ele vai fazer a rotação medial da coxa, tá? Então ele vai realizar a rotação medial da coxa e ele vai fazer a abdução do quadril, tá? Enquanto aqui no sartório eu tenho a abdução da coxa, aqui é a abdução do quadril, flexão da coxa, assim como o músculo sartório, e a rotação medial da coxa, tá? Saindo da porção lateral, eu vou agora para o compartimento medial, tá? Então eu vou pegar desse lado aqui.
eu vou ter qual o primeiro músculo, que é o músculo pectino, tá? Ele está ao lado do músculo ilho-pessoas e vai formar justamente, vai estar na região do trígono femoral, né? Que foi o que eu falei, que é justamente a parte do ligamento inguinal aqui, com o músculo sartório, tá? E o músculo adutor longo, tá? Formando um triângulo, que aqui eu vou ter um nervo femoral, artéria femoral e as veias femorais, tá? Do lado do músculo pectino, eu vou ter o músculo adutor longo, que foi como eu falei. Ambos vão fazer, todos os músculos do compartimento medial vão fazer a adução da coxa. Então todos vão fazer a adução da coxa. Então o músculo pectino vai ter a adução da coxa. E por uma questão de proximidade aqui com o músculo pessoas maior, ele vai fazer a flexão do quadril, tá? Então, flexão do quadril e adução da coxa. No adutor longo, eu vou ter a adução da coxa, tá? Mais medialmente, na minha coxa, eu vou ter o músculo graço, tá? Então, o músculo graço tá aqui, mais medial, como vocês podem ver. Ele é até que fino. E aí, para fazer aquele conjunto de movimentos que é mais diferentes, que vai ser a adução da coxa, certo? A gente sabe, sempre vai fazer a adução da coxa. Só que aí vai fazer a flexão do joelho e a rotação medial do joelho, tá? Então, rotação medial do joelho. Faltou qual? O músculo magno, certo? Vê o músculo magno, certo? E o músculo adutor curto, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu consigo ver uma partezinha do adutor magno. Só que como que eu posso ver de uma forma melhor? Posso cortar o músculo sartório, tá? Vou ter o músculo adutor longo, corto o adutor longo, eu vejo o adutor magno. Veja que o adutor magno, ele é o maior músculo daqui, né? Por mais que ele não pareça, à primeira vista, ele vai ser um músculo importantíssimo para adução, certo? Da coxa, como a gente viu, e para extensão da coxa, tá? E o músculo adutor curto, certo? Aqui. Então, o músculo adutor curto, que vai fazer também a adução da coxa. Então, eu tenho o adutor curto aqui no fundo, certo? Cortei o adutor longo. Aqui, vi o adutor curto. Faz a adução da coxa. E o adutor magno, que faz a adução da coxa e a extensão da coxa. Ok? Então, foi o compartimento medial. Eu vou para o compartimento posterior, tá? Vendo o compartimento posterior, eu vou ter na porção mais lateral o bíceps femoral, tá? Tanto que eu tenho o ilho trato tibial, tá? O trato ilho tibial, músculo bíceps femoral. Aqui, vocês podem ver que é a parte da cabeça curta, tá? Então aqui eu vou ter a cabeça curta e a cabeça longa. Perfeito? Os movimentos. Lembra que tanto os 3 músculos aqui que a gente vai ver vão ser antagonistas do quadríceps, certo? Então, todos eles vão fazer a flexão do joelho. Além disso, eles vão fazer a extensão do quadril, certo? A gente viu extensão do quadril, flexão do joelho e todos eles vão fazer a rotação. Porém, o bíceps femoral vai fazer a rotação lateral, por estar mais lateralmente ao nosso corpo. E o semitendino e semimembranáceo vai fazer a rotação medial, tá? Então, semitendino, semimembranáceo, bíceps femoral, cabeça curta, tá? Cabeça longa. Todos vão fazer a flexão do joelho, a abdução, a extensão do quadril e rotação lateral do bíceps femoral. Vai fazer a rotação lateral da coxa. E o semitendino e semimembranáceo vão fazer a rotação medial da coxa, tá? Então acabou a coxa e os seus movimentos, tá? Depois você pega tudo, você consegue ir rapidão, né? Essa revisão nossa tá muito boa.
Indo para a perna, tá? Eu vou ter a porção anterior, tá? Então, a princípio, eu vou ter o osso aqui, certo? Que aqui não aparece o osso, mas teria o osso tibial, músculo tibial anterior e o músculo extensor longo do hálux, tá? Bem escondido, tá? Como eu falei, o músculo extensor longo do hálux vai ficar entre o músculo anterior, tá? Músculo tibial anterior e o músculo extensor longo dos dedos, tá? A questão é que ele vai ficar escondidinho aqui e tanto o músculo tibial anterior quanto o músculo extensor longo do hálux vão fazer um movimento de dorsiflexão. Em caso de lesões, a gente tem um comprometimento desse movimento e aí a gente vai ter o caso do pé caído, tá? Sobre os movimentos do músculo tibial anterior, eu vou ter a dorsiflexão, como eu falei, o movimento de inversão do pé, que é o movimento em que o dedão vai lá para cima, certo? E eu vou ter o movimento de só os dois no caso, tá? Então é o movimento de inversão do pé e o movimento de dorsiflexão é o músculo do tibial anterior. No caso do extensor longo do hálux, a gente vai ter três movimentos. Então ele também vai fazer a inversão do pé, vai fazer a dorsiflexão e vai fazer a extensão do hálux, né? Que é o nome do músculo no caso. Músculos extensores longos dos dedos vão fazer a extensão do segundo, certo? Ao quinto dedo. Faltaria aqui o fibular terceiro. Aqui não aparece o fibular terceiro. Então a gente vai ter a porção lateral, tá? Aqui, na vista mais lateral, eu vou ter o músculo fibular longo, tá? Abaixo aqui eu vou ter o músculo fibular curto, né? A gente teve dificuldade de encontrar esse músculo lá naquela imagem aqui. Fica mais nítido, né? Quando você sabe a topografia, você consegue reconhecer que ele está mais abaixo do fibular longo, tá? E perceba que o fibular longo ele tem um grande tendão, tá? Perfeito? Então, por topografia, você consegue reconhecer. Fibular curto tá mais perto do tornozelo, fibular longo tá mais acima, ok? Fibular curto vai fazer um movimento de flexão plantar, né? Lembrando que aqui vai começar os movimentos de flexão plantar. E fibular curto vai fazer um movimento de flexão plantar e inversão do pé. Lembrando que o fibular terceiro, que é do compartimento anterior, vai fazer a inversão do pé. Eu vou ter no compartimento posterior agora a presença dos gastrocnêmios medial e lateral, e abaixo deles o músculo sóleo, né? Tanto que a gente vai ter lá na tíbia a linha para o músculo sóleo, que é justamente esse músculo aqui, tá? Que são os músculos da panturrilha, que o conjunto desses três músculos formam o tríceps sural, né? Em que vão ter esse tendão calcâneo, certo? Que é justamente o tendão de Aquiles, tá? Então, cortando o gastrocnêmio, a gente consegue ver com mais nitidez o músculo sólido, tá? Aqui entra a porção dos músculos profundos, tá? Que eu não consegui mostrar em imagem, então vou mostrar aqui na parte 3D, tá? Eu vou começar pelo músculo poplite, tá? Então o músculo poplite é esse aqui. Ele vai fazer, lembra que ele é o único que não vai fazer a flexão plantar do tornozelo, certo? Ele vai fazer a flexão do joelho e o movimento de flexão do joelho e rotação do joelho, tá? Lembrando que o gastrocnêmio, ele também vai fazer a parte do left popliteus. Nossa, bugou tudo aqui. Enfim. Lembrando que o gastrocnêmio ele também vai fazer a flexão do joelho, tá? Então, o gastrocnêmio também tem esse papel da flexão do joelho, assim como o nosso músculo poplíteo, tá? Acima dele, eu vou ter o músculo plantar, tá? Que assim como o músculo sóleo, só vai fazer o movimento de movimento de flexão plantar, tá? Então,
flexão plantar, músculo sóleo, flexão plantar. E aqui o músculo poplite fazendo a flexão do joelho e a rotação do joelho, tá? Tirando o tendão calcâneo, a gente vai ter os outros músculos, tá? Então aqui, e retirando o músculo sóleo, eu consigo ver o músculo tibial posterior, tá? Então esse é o músculo tibial posterior. Ele vai fazer um movimento de inversão do pé, assim como o tibial anterior, e vai fazer um movimento de flexão plantar, né? Que seria um antagonista da dorsiflexão do tibial anterior, beleza? Então tibial anterior, tibial posterior. Abaixo do tibial posterior, eu vou ter um músculo chamado de músculo flexor longo do hálux, tá? E ao lado eu vou ter o músculo flexor longo dos dedos, tá? Então flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos. Não confunda que aqui eu vou ter o fibular curto e longo, tá? Então eu vou ter uma visão do fibular longo e curto, longo e curto, só que eles estão naquele compartimento lateral, né? No caso, eu vou ter o tibial posterior, vai fazer a inversão do pé e a flexão plantar, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, tá? Ambos vão fazer o movimento de inversão do tornozelo, tá? Então é a inversão do tornozelo ao invés de ser a inversão do pé. Eles também vão ser capazes de fazer um movimento de flexão, né? Então o flexor longo do hálux vai fazer a flexão do hálux e o flexor longo dos dedos vai fazer a flexão dos dedos, tá? Além disso, eles vão fazer um movimento que todos os outros fazem, que é o que? É a flexão plantar, tá? Então os dois também fazem a flexão plantar do tornozelo, beleza? E uma coisa importantíssima aqui, de topografia. O flexor longo dos dedos, ele está na parte mais medial. Então, veja que aqui eu tenho o hálux, que é o nosso dedão, e mais do lado eu vou ter o flexor longo dos dedos, tá? Diferente do que eu tenho do flexor longo do hálux. O flexor longo do hálux ele vai estar ao lado, do mesmo lado que o flexor longo dos dedos. O ponto é que o músculo e o tendão dele vai cruzar todo o nosso pé, né? Então você vê que aqui ele cruza e vai lá para o nosso dedão. Já o flexor longo dos dedos, ele vai cruzar e vai para os 4 dedos, tá? Então o flexor longo do hálux, certo? Flexor longo dos dedos, beleza? Então se eu sinalizar que é o músculo mais próximo do dedão, você inverte. Então ele na verdade vai ser o flexor longo dos dedos, tá? E se ele está mais próximo dos dedos, ele vai ser o flexor longo do hálux. Beleza? Foi tudo, tá? Todos os movimentos, todos os compartimentos dos músculos, tá? Não peguei pé, mas o que é mais importante é isso. Foi uma aula longa, mas bem proveitosa. Tenho certeza que quem acompanhou até agora vai conseguir pegar tudo, certo? Pode ver quantas vezes quiser esse vídeo, tá? Eu tenho certeza que esses macetes que eu dei durante a explicação de ir e voltar, falar dos músculos antagonistas, ajudam a reconhecer cada movimento, tá? Então é isso, curta o vídeo, se inscreva. E é isso, pessoal. Falou pra vocês.